Olá, sejam todos bem-vindos ao Eu Faria Assim. O meu nome é Maico e esse é o momento em que nós do Mexido Digital apresentamos as nossas ideias de como fazer um filme ou série, ou damos alternativas para algo que já foi feito e não gostamos do resultado. Mas se você gostar da nossa ideia, por favor não se esqueça de deixar o seu comentário e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios. Eu sempre fui fascinado pelo universo de fantasia medieval. E isso não começou por causa de O Senhor dos Anéis, como aconteceu para muitas pessoas. Só fui saber da existência dos livros de Tolkien quando já estava na faculdade e surgiram os rumores da adaptação para o cinema no final da década de 90. Minha fascinação pela fantasia medieval foi iniciada principalmente por jogos como Diablo, Elder Scrolls e Baldur's Gate, e também pelos filmes da série Conan. Inclusive, meu nick de internet, o nome que uso para criar guerreiros nos RPGs até hoje, foi tirado do personagem coadjuvante que Arnold Schwarzenegger interpretou no filme Guerreiros de Fogo, chamado Kalidor. Deveria ter se chamado Conan, mas acho que houve problema de direitos. Apesar disso, nunca consegui gostar de RPGs de tabuleiro, talvez porque eu seja muito visual e precise desse estímulo para me sentir imerso no universo medieval. Outro preconceito que tenho é com RPGs futuristas, motivo pelo qual nunca joguei jogos como Mass Effect. Tenho certeza de que esse é um jogo sensacional, mas para mim, RPG tem que ser medieval. Na minha opinião, o universo medieval só está completo se existir pelo menos um dragão envolvido. A ideia absurda da existência desses seres fantásticos, que em sua forma mais clássica e ocidental são feras gigantes voadoras e cuspidoras de fogo, é algo que me motiva a jogar um jogo medieval ou então assistir a um filme que retrate esse universo. Já experimentei vários jogos que conseguiram retratar de maneira competente o terror e a magia dessas criaturas. Inclusive, acho que essa mídia é a que mais dispõe de uma biblioteca de dragões com grande variação e qualidade. Talvez um dia escreva sobre isso e faça uma lista, mas posso dar alguns exemplos que me vêm na memória agora. Baldur's Gate 2, Sacred, Demon's Souls, Dark Souls, Dragon's Dogma, etc. Também já assisti a alguns animes que trouxeram boas encarnações de dragões, como os OVAs de Record of Lodoss War. Até mesmo no departamento das animações 3D já vi bons exemplos, como no caso da Lenda de Beowulf. Nas séries de TV vale destacar os dragões de Game of Thrones que ocuparam um lugar de destaque na história. Chegando agora ao ponto que queria, pelo menos ao meu ver, raramente assisti a um filme live action que conseguisse dar vida a um dragão de maneira satisfatória. Não se trata apenas de realismo, é preciso que haja toda uma atmosfera de terror e também que a criatura seja um elemento central da trama. No filme 13º Guerreiro, existe um suspense e expectativa de que no fim haverá um dragão devido a referências de uma serpente de fogo que desce da montanha. No final não teve dragão, mas mesmo assim gosto muito do filme. Eu também gostei do filme Dragonheart, onde o guerreiro foi interpretado por Dennis Quaid e o dragão foi dublado por Sir Sean Connery. O problema foi que o dragão era bonzinho demais, inclusive com momentos de humor que acabaram frustrando minhas expectativas. Eu quero ver um dragão mau, um ser feroz que se alimente de carne humana e seja um guardador de tesouros que viva em uma montanha e cuspa fogo. Finalmente, isso foi materializado no segundo filme da trilogia do Hobbit, com uma representação fantástica do dragão Smaug, aterrorizante e com um grande papel na trama do filme. Porém, desde então, sigo carente de outro bom filme medieval com dragão. Por isso, tomei a iniciativa de pensar em uma história que pudesse realizar esse meu anseio. Não tem nada muito inédito, apenas usei a mitologia existente e até me inspirei em coisas que joguei ou assisti. O nome que tenho em mente para o filme é Julgamento por Fogo. Não colocarei diálogos e irei me concentrar na narração dos fatos principais, especialmente as batalhas. Com certeza, essa história pode ser expandida para algo que se torne um livro futuramente ou representar até uma trilogia de filmes. O Peter Jackson não fez 3 filmes de mais de 2 horas cada se baseando num livro pequeno? Mas isso não é minha preocupação atual. Neste momento, irei apenas registrar este enredo básico que já está em minha mente há algum tempo. Talvez no futuro eu volte e continue a trabalhar nisso. Irei dividir a história em partes para limitar seu tamanho. Isso sem falar da chance de criar uma expectativa legal. Depois de tanta introdução, vamos à primeira parte da minha ideia para um filme medieval com dragão. O local dessa aventura é um reino composto de várias cidades e uma capital, inseridos em uma vasta região com montanhas, lagos e planícies.
Sobre a superfície, 3 raças distintas convivem no reino de maneira quase sempre harmoniosa: humanos, elfos e anões. No mundo subterrâneo, o poder fica dividido entre os orcs, trolls e goblins. Os dois mundos vivem em constante conflito, sendo que no meio disso ainda existe o perigo de monstros e criaturas selvagens que habitam a região. A história começa com Kalidor lutando com um estranho em um dos guetos da capital do reino, cercado de pessoas que formam uma roda e apostam no resultado do embate. Kalidor é um humano guerreiro mercenário e caçador de recompensa, que nas horas vagas também faz lutas rápidas para levantar dinheiro fácil. Seu companheiro de aventuras é um anão chamado Ilmig, que também é um excelente guerreiro, mas cujo principal interesse é o sonho de enriquecer e acumular tesouros. A fama da dupla é conhecida em várias cidades do reino por sua eficiência e coragem, mas apesar de ser um mercenário, Kalidor está mais interessado nas aventuras do que nas recompensas. Isso muitas vezes leva a conflitos com seu parceiro anão. A luta é interrompida por uma agitação nas ruas da capital causada por um ataque de Balaur, o temido dragão que assombra o reino desde o início dos tempos. O monstro voador é um dragão vermelho gigante de imenso poder e fúria insaciável, que cospe fogo e mora no interior de um vulcão que fica em uma região inóspita ao sul do reino. Apesar de ficar em sono profundo a maior parte do tempo, quando acorda o dragão sai da montanha para se alimentar. Sua toca é forrada com milhares de esqueletos de suas vítimas e dos desafortunados que tentaram roubá-lo enquanto dormia. O último ataque causou grande destruição e morte na capital, mas Kalidor e seu companheiro conseguiram escapar. Os 3 reis governantes da superfície, um humano, um anão e um elfo, convocaram uma reunião de emergência na capital para discutir a situação. Neste encontro, apesar de discordarem sobre como melhor se defender, todos concordam que é impossível matar o dragão. É neste momento que se pronuncia o conselheiro do rei humano, um mago extremamente poderoso e conhecido no reino, cujo nome é Magaren. Ele diz que decifrou e estudou por muitos anos todas as antigas escrituras que falam do dragão, e que conseguiu descobrir uma forma de destruí-lo. Mesmo duvidando do mago, os 3 reis decidem ouvir o seu plano. O mago então explica que, segundo as escrituras, Balaur é um dragão imortal, a encarnação do mal que desperta para trazer o julgamento por fogo ao reino, mantendo assim o equilíbrio entre as forças do bem e do mal. Mas, de acordo com Magaren, o criador de Balaur também deixou uma forma de derrotá-lo. A fonte do poder eterno de Balaur reside em um cetro de rubi que está localizado em sua toca. Se o cetro for destruído, o dragão se tornará mortal. Este cetro está preso em um baú que possui 3 travas mágicas. Para abrir cada trava, é preciso destruir um guardião e tomar posse de um item sagrado que está em poder deste guardião. O primeiro guardião vive em um pântano no extremo oeste do reino e protege uma espada sagrada. O segundo guardião habita as planícies do extremo leste e guarda um escudo sagrado. O terceiro e último guardião vive em um labirinto do mundo subterrâneo no extremo norte do reino e guarda uma armadura sagrada. O mago explica que, segundo as escrituras, com os 3 guardiões destruídos, as travas são removidas e o baú mágico que guarda o cetro de rubi será aberto. Então, um guerreiro humano e plebeu deve usar armadura, escudo e espada sagrados, para depois que o cetro for destruído, conseguir matar Balaur. Segundo Magaren, a armadura e o escudo sagrado são os únicos capazes de resistir ao fogo consumidor do dragão, enquanto a espada sagrada é a única capaz de perfurar suas duras escamas. No final, Magaren diz que, se tudo for feito de acordo com as escrituras, Balaur poderá ser derrotado e o reino liberto dessa maldição. Como o único que conhece o conteúdo das escrituras, o mago termina sua fala se oferecendo para liderar o grupo que irá tentar esta grande façanha. Apesar de Kalidor ter escapado do último ataque de Balaur, ele ainda carrega uma ferida invisível aberta pelo dragão em um dos seus ataques passados. Antes de se transformar num mercenário, Kalidor morava em um vilarejo do reino juntamente com sua esposa Elemis. Durante uma de suas saídas para caçar, o vilarejo foi atacado e totalmente destruído por Balaur. A esposa de Kalidor morreu carbonizada juntamente com os demais, e ele se transformou em um homem amargurado desde então. Virou um andarilho e mercenário, sendo que em uma de suas aventuras salvou um anão de um ataque de um grupo de orcs, e depois disso os dois se tornaram parceiros.
Mesmo se ocupando com as aventuras, os anos que se passaram não foram suficientes para cicatrizar a ferida no peito de Calidor. Um grande alvoroço toma conta da reunião com os 3 reis após as palavras de Magaren explicando como derrotar Balaur. O rei anão questiona a veracidade das informações, enquanto o rei elfo considera a tentativa uma tarefa impossível. O próprio rei humano questionou seu conselheiro mago na parte em que se fala da necessidade do guerreiro ser um plebeu, ou seja, nenhum dos seus nobres guerreiros poderia ser o escolhido. Depois de muito tempo de discussão e não surgindo nenhuma outra alternativa, foi aprovada a sugestão de Magaren e ficou decidido que pelo menos um representante de cada raça deveria fazer parte do grupo. O mago então levantou uma lista de nomes, sugerindo que o guerreiro fosse Calidor, juntamente com seu parceiro anão Ilmig. Além disso, ele requisitou que a princesa elfa Elanor, filha do rei elfo e exímia arqueira, fosse a representante de sua raça. Com a exigência de o guerreiro ser humano e plebeu, não houve muita discussão sobre o nome de Calidor, considerado um dos mais habilidosos do reino e também devido ao ódio que o guerreiro nutre por Balaur após este ter matado sua amada. Pesou também o fato de seu parceiro Ilmig ser um excelente guerreiro anão e um homem apegado ao dinheiro. O rei elfo relutou bastante em liberar sua filha Elanor, mas a própria princesa se dispôs ao enxergar uma oportunidade de conquistar mais independência e provar que não é apenas a filha do rei. Com o fim da reunião, restou apenas conversar com Calidor e seu parceiro Ilmig. Eles são chamados com urgência à presença dos reis e toda a situação é explicada por Magaren. Após ouvir tudo, os olhos de Calidor ficam acesos com a chama do desejo de vingança que carrega dentro de si, tanto que ele nem sequer pediu uma recompensa. Seu parceiro anão, pelo contrário, exige uma enorme recompensa dos reis no caso de sucesso da missão e tenta controlar a disposição de Calidor. Os reis concordam com os termos de Ilmig e ele respira aliviado, já sonhando com um futuro de riqueza e poder. Após a definição do grupo, seus integrantes gastam alguns dias se preparando para a jornada. Os escolhidos se reúnem algumas vezes para discutirem a estratégia da missão. Magaren assume o controle das decisões enquanto Ilmig e a princesa Elanor discutem entre si e Calidor fica alheio a tudo, apenas afiando seu espírito para finalmente enfrentar Balaur. Antes de partir, o grupo se apresenta diante dos 3 reis para uma cerimônia de despedida. O rei elfo presenteia sua filha com um arco mágico capaz de atingir inimigos com grande precisão, mesmo a longa distância. O rei anão presenteia Ilmig com um machado lendário feito de um material indestrutível. O rei humano se dirige a Calidor e diz que ele leva consigo as esperanças do reino e a oportunidade de um humano ser o responsável pela morte do temido Balaur. Depois ele tira do pescoço um colar com um pingente de diamante e diz que essa é a luz da raça humana que guiará Calidor no momento de maior escuridão. Com o fim da cerimônia, o grupo começa a sua jornada, deixando a capital do reino em um cenário ainda devastado pela destruição causada por Balaur. O povo ovaciona seus candidatos a heróis pelas ruas enquanto eles partem em direção ao oeste para confrontar o primeiro guardião. O caminho até o pântano onde está o primeiro guardião leva alguns dias, e os aventureiros têm a oportunidade de se conhecerem melhor antes da chegada. Magaren permanece focado em pensar na melhor estratégia e se mostra um líder frio e insensível, nunca se preocupando com o cansaço da viagem e sempre dando ordens e apressando o grupo. Apesar de discutirem quase sempre, Elanor e Ilmig são os únicos que conversam entre si e os responsáveis pelos poucos momentos de descontração. Calidor permanece distante e calado, mas apesar de não gostar do estilo de liderança do mago, ele não cria resistências nem conflitos que possam comprometer a missão maior e, consequentemente, sua chance de vingança contra Balaur. A princesa elfa fica intrigada com a figura do guerreiro, mas as tentativas de se aproximar são sempre mal correspondidas por Calidor, que a trata até de forma rude. O anão, no entanto, tranquiliza a princesa e diz que não é nada pessoal, apenas o jeito do guerreiro. Ao se aproximarem do destino apontado nas escrituras, Magaren os alerta que, segundo a lenda, o primeiro guardião é uma criatura traiçoeira e poderosa. Após chegar ao pântano, os aventureiros se preparam para um combate enquanto adentram a área, que vai ficando cada vez mais escura devido à vegetação fechada.
Eles são atraídos pelo som de uma cachoeira até que chegam a um local aberto que revela um grande lago com uma pequena ilha no centro. Todos ficam surpresos com o local escondido e cercado pelo pântano, um lago bonito que é alimentado pela cachoeira que cai do alto de um monte elevado. Mesmo à distância, Magaren consegue ver que na pequena ilha há uma estátua de pedra que empunha a espada sagrada da lenda. Ele então ordena que Calidor nade até a ilha e pegue a espada antes que o guardião apareça. Ilmig e Elanor são contra a ideia e Calidor também não parece à vontade, mas obedece. O grupo fica tenso, e quando o guerreiro chega à metade do caminho, todos são surpreendidos com um barulho agudo de uma criatura vindo da cachoeira. Calidor para de nadar e fica atônito enquanto acompanha uma grande cabeça que parece ser de um dragão saindo de dentro da caverna escondida pela cachoeira. Para sua surpresa e do grupo, outras 2 cabeças também aparecem e vão se projetando até revelarem a imagem assombrosa de uma hidra de 3 cabeças que avança em direção ao guerreiro indefeso. O grupo demora a reagir, e mesmo na dúvida, Calidor decide continuar nadando até a ilha. Elanor começa a atirar flechas que não causam dano ao se chocarem com as escamas duras do monstro. Magaren entra em transe, retira um frasco de sua aljava e começa a conjurar algum tipo de magia. Ilmig vê seu companheiro em apuros e decide agir, correndo pela margem para tentar se aproximar da criatura. A hidra segue Calidor e eles chegam quase juntos à ilha, quando o monstro ataca com uma de suas cabeças e o guerreiro só escapa porque se escondeu atrás da estátua. Enquanto a criatura permanece com o corpo na água e tentando atacar o guerreiro que está escondido atrás da estátua, o anão se prepara para jogar seu machado, mas é interrompido pelo grito do mago que terminou de conjurar sua magia e jogou o frasco aberto no lago. De repente, todo o lago começa a se congelar a partir do ponto onde o frasco caiu, prendendo as 4 patas da hidra, que começa a se contorcer tentando se livrar. Então Magaren grita para o grupo avançar e Ilmig corre para se aproximar e dá um grande salto, atingindo o corpo da hidra com seu machado e atraindo a atenção do monstro. Elanor aproveita que a atenção da hidra se voltou para eles e consegue acertar uma flecha que atravessa a boca aberta de uma das cabeças da criatura, inutilizando-a. Calidor se levanta e parte para o ataque. A cabeça do meio, maior de todas, se volta para o guerreiro e tenta alcançá-lo enquanto a outra cabeça restante tenta atingir seu companheiro, mas o anão se esquiva e com um golpe rápido crava seu machado entre os olhos da cabeça, que depois de um tempo fica imóvel. A cabeça restante fica mais enfurecida e depois de finalmente conseguir quebrar o gelo que prendia seu corpo, parte para o ataque final sobre o guerreiro. Calidor recua vagarosamente e depois da investida da criatura se joga para o lado, fazendo com que a hidra acerte a estátua e a espada empunhada por ela atravesse sua boca. O monstro ainda se debate tentando se livrar, mas Calidor se levanta rapidamente e salta para atacar com sua espada o pescoço e decepara a cabeça restante da hidra, que depois de alguns segundos se contorce pela última vez e morre. O corpo imóvel começa então a brilhar e a se desfazer em uma nuvem de energia que se concentra em torno da espada sagrada e depois se dissipa em um feixe concentrado e vertical que sobe aos céus. O grupo fica maravilhado com o ocorrido e a crença na lenda se solidifica em suas mentes. Enquanto os demais se recuperam, Magaren atravessa o lago ainda congelado e pega a espada sagrada que estava na estátua. Ele se dirige ao grupo e fala que todos acabaram de testemunhar a quebra da primeira trava mágica do baú guardado por Balaur, que contém o cetro sagrado fonte do seu poder. Calidor o questiona se poderia usar a espada, mas o mago nega e aguarda, dizendo que não podem correr o risco de danificá-la, e que apenas contra Balaur o guerreiro poderá fazer uso dos artefatos sagrados. Calidor fica descontente da postura de Magaren, mas permanece calado. O grupo se reúne e repousa nas proximidades enquanto cuida de suas feridas antes de prosseguirem sua jornada. Depois de enfrentarem um adversário tão assustador, suas mentes se preocupam com os desafios que os aguardam nas planícies do extremo leste do reino. Chegamos ao final de mais um episódio do Eu Farei Assim, uma produção do Mexido Digital. Obrigado pela audiência. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, comentário e de se inscrever para ser avisado do lançamento de novos episódios. Um abraço e até o próximo.